E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Menina, esse episódio ele quase não saía. Mas eu acho justo a gente fazer aqui um episódio de despedida do ano, pensando, né, analisando os aprendizados. Eu acho que tanto eu como você, juntinhas nessa caminhada, aprendemos muitas coisas nesse ano de 2025. Eu estava assistindo algumas coisas, né, vendo umas poucas coisas aí, e eu acho que, internamente falando, foi um ano muito difícil pra todo mundo. Posso dizer assim? E por favor, esse é o último episódio do ano, você vai comentar as coisas que eu vou te perguntar aqui, você vai botar aqui na caixinha, viu, nega? Pelo amor de Deus. Enfim, 2 anos produzindo podcast, muitas expectativas para esse ano, algumas que foram superadas, outras que foram alcançadas, outras que nem cheguei perto de atingir. Mas eu saio do ano de forma geral, né, os aprendizados pra mim, eu acho que eu saio, assim, entendendo que: "Gata, nem tudo é no seu tempo mesmo, respira, vamos nessa". Outra coisa que eu aprendi muito esse ano é ter mais paciência, sabe, olhar pra dentro de mim, ter mais paciência. Eu falei que esse episódio quase não saía, porque eu tô dias meio, assim, oscilando muito o humor, e aí pra completar, estou de TPM, então eu tô muito irritada, eu tô insuportavelmente insuportável, nem eu estou me suportando. Então eu tô mais noiada do que o normal, eu tô me sentindo uma pessoa chata, mas vou tentar trazer uma vibe lindinha, legal aqui nesse episódio. Eu aprendi também esse ano eu acho que gente, você sabe que eu sou apaixonada por manhã, né. Louca, olha o nome do podcast. Que eu até fiquei pensando: "Será que eu mudo o nome do podcast?". Mas eu sempre enalteci muito manhã. E eu acho que esse foi o ano que eu mais humanizei manhã. E isso foi muito importante pra Indiara enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto pessoa madura. De amar manhã, mas também humanizar ela e também entender que eu não vou conseguir suprir todas as expectativas que ela criou pra mim, e nem ela vai suprir as expectativas que eu tenho sobre ela. Então pra mim isso foi muito dolorido assimilar e aceitar isso, ainda estou no meu processo de aceitação, acho que eu nunca não é que eu idolatrava a mãe ou não humanizava ela, mas eu tive uma conversa com ela, né, muito complexa, né, e eu falei: "Cara, mãe é uma mulher que também tá aprendendo a ser mãe", a gente já falou isso aqui nos primeiros episódios, tem um episódio que eu gravei com o Bruno e ela fala isso, né, que nossas mães também estão aprendendo a ser mães, que ninguém nasce pronta. E, enfim, eu tô tirando um pouco mais da culpa, eu acho que eu venho lidando com a culpa desde que eu moro fora, e é muito difícil se livrar dessa culpa de uma vez, e é engraçado que eu estava assistindo Lúcifer, né, eu e meu querido, e aí eu terminei Lúcifer, terminei ontem, um dia antes que eu tô gravando esse episódio aqui. E aí, enfim, é uma série que eu tinha assistido logo quando lançou e não gostei muito, achei que fosse aterrorizante, mas é uma série boa que tem início, meio e fim, é longa, mas é boa, tá, recomendo aqui. E é uma série antiga também, né, então tá tudo lançado já. E aí no coisa, né, Lúcifer, que é o diabo, você vai entendendo ali que as pessoas que vão para o inferno é porque ela tem culpa, ela se sente culpada por alguma coisa, que ela morreu e ela ficou com essa pendência de culpa na terra. E eu fiquei pensando, né, meu Deus, por que é que eu me sinto culpada? Eu ainda acho que eu tenho muita culpa em relação a ter deixado manhã. E, gente, racionalmente falando, eu sei que não faz sentido, tipo, filhos são criados para o mundo. Mas o fato de manhã ter desejado algo totalmente diferente pra mim, impacta muito no jeito que ela me olha. Então eu sinto que, ela colocou essa expectativa e ela olha pra mim do tipo assim: "Nossa, tenho orgulho", do jeito dela, manhã nunca falou: "Tenho orgulho de você", mas, parece que eu tô sempre em falta com ela, sabe. Parece que eu tô sem vou ser sempre a filha que não deu certo. Na minha visão, isso aqui é a minha visão, tá, isso aqui manhã nunca me falou. É como eu me sinto. E aí eu falei: "Nossa, eu preciso me livrar dessa culpa, porque eu não quero ir para o inferno". Ó, que doideira, né, a as noias que eu crio, principalmente quando eu estou de TPM. Enfim, noias à parte, eu consegui entender um pouco mais dessa minha relação com manhã, que eu a amo, ela também me ama, mas que a gente tem jeitos diferentes de amar. E eu acho que isso veio muito à tona também por causa do meu casamento, que é muito doido, eu estava pensando nisso mais cedo, né, eu fui muito criada só conta as coisas depois que acontece.
Tanto é que eu fui pra Irlanda, eu passei 3 anos juntando dinheiro, eu não contei pra ninguém, absolutamente ninguém. Na época só sabia o meu ex que ia comigo e estava namorando comigo, então era eu e ele ali planejando, mas ninguém sabia. E aí, eu demorei, guardei esse segredo e ainda bem que eu fiz dessa forma, porque quando a mãe descobriu, ela não apoiou, enfim. Você que já escuta aqui aprendiz, já sabe dessa história. E se você não é uma aprendiz que já escutou os episódios mais antigos, são 2 anos de podcast, vai escutar, né, aproveita, porque tem muito episódio bom por aqui. E aí eu tô bem assim nesse momento, né, eu tô meio que num limbo na minha cabeça do tipo: "Poxa, eu vou viver um momento tão bonito ano que vem, tô planejando". Agora há pouco eu estava no site da Shopee vendo coisinhas, gente, que mundo é a Shopee, né. Aqui no Portugal não tem Shopee. E aí eu tô olhando as coisas lá no Brasil, pra mandar chegar na casa de manhã, e dá vontade de comprar tudo, mas não pode. E aí eu tô vendo convite, estava revisando, muito difícil fazer lista de convidados. E aí eu estava assim: "Cara, eu queria compartilhar um pouco disso, sei lá, fazer uma série em relação a isso, enfim". Mas ao mesmo tempo, primeiro que meu conteúdo, principalmente no Instagram, não é em relação a isso, acho que se eu fizesse isso seria no TikTok. Mas eu tenho muito isso, né, do tipo, não vou contar antes para o povo não zicar, mas que coisa chata, né, você ter que se preservar tanto, que você quer compartilhar, porque você quer inspirar, porque eu não vejo tantas mulheres negras casando e realizando sonhos. Eu acho que por um bom tempo eu falava, né, e eu já vejo muitas mulheres negras reproduzindo isso de que: "Ai, eu não tenho vontade de casar, eu não tenho vontade de ter festa". E tudo bem, se você não tem essa vontade, eu acho super válido. Eu já tentei voltar atrás várias vezes dessa ideia, que eu acho uma ideia maluca, é um dinheiro investido, mas eu acho que também a gente não tem referência, né, e a partir do momento que a gente não tem referência, a gente não acredita na possibilidade, e a gente vai acreditando que também não gosta disso. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida, né, de que tipo, ai, por muito tempo eu falava que eu não gostava de carinho, de grude, né, e com o meu querido menino, eu sou um grude menina. E, enfim, uma mulher que teve muitos traumas e eu sempre falava que não, ai, que eu já falei que não ia casar, que eu ia ser a tia rica, que homem não era pra mim. Agora virou moda, né, o discurso de que eu odeio homem, mas eu já odeio homens há muito tempo e, enfim, espero que se tiver algum homem hétero me escutando, que entenda que esse não é um discurso, que é uma moda, né, eu até me volto atrás do que eu falei em relação à moda, porque não é só uma modinha do tipo, ai, implicância de mulher. A gente tem o porquê. E isso se reflete nos números que a gente vem vendo de feminicídio no Brasil. Eu vejo as notícias, eu fico realmente muito assustada. E muito triste de ver situações tão, inseguras, né. A gente só tá tentando viver em paz e realmente é muito complexo, se relacionar com homens enquanto mulher hétero, é difícil. E aí, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de ter encontrado um parceiro muito bacana e que ressignificou muita coisa pra mim, eu fico meio assim: não sei se eu vou falar sobre isso não, porque, enfim, pode despertar outras coisas, outros movimentos, enfim, muita coisa". Eu acho que acima de tudo, gente, o que eu aprendi esse ano foi mais sobre mim. E não tenho resposta pra tudo, não tô aqui pra ter, né. Eu estava pensando muito agora hoje que eu estava aqui mexendo nessas coisas da Shopee, tô organizando com uma amiga minha que vai ser madrinha, o manual dos convidados, coisinhas assim pequenas que a gente vai vendo. Eh, eu fico pensando, né, nisso de: "Ai, queria compartilhar, mas ao mesmo tempo não quero". Talvez eu compartilhe depois um diáriozinho de noiva, enfim, de como foi, mas, é difícil, né. Em um mundo onde tem muita inveja, um mundo onde tem muita rivalidade, e aqui eu não tô falando só de relacionamento, hein. A gente teve o jantar, né, do coletivo, que é uma coisa que eu me orgulho muito desse ano ter feito, né. Eu acho que eu falei aqui quando começou em janeiro, então a gente teve 12 encontros, tivemos 12 encontros ao longo do ano, e o encontro de dezembro foi muito lindo. Muito emocionante, assim, sentamos 12 mulheres pretas que não somos grandes amigas, mas, assim, nem todas, né, que não dá pra ser grande amiga de todo mundo ali, mas criou uma certa afinidade, sabe. É um lugar seguro, foi um encontro onde a gente riu, falou besteira, falou demais e se acolheu
enfim, pode ser debochada, foi muito bonito, e eu falei isso depois no outro dia: "Gente, é muito bonito estar num espaço desse e não ter rivalidade, não ter egoísmo, não ter picuinha", sabe. Então eu tô muito feliz também com o coletivo. Aprendi que dá pra ter sim, um lar morando fora. É difícil, leva tempo, muito tempo pra mim, assim, eu tinha a Bruna lá em Dublin e era a Bruna. Que era amizade, amizade mesmo. Você tem muito conhecido, né, na trajetória, mas são poucas pessoas que você vai falar: "Ah, essa aqui é minha amiga". E esse ano foi ano que eu conheci, pessoas incríveis e algumas pessoas que eu falei: "Tá, agora ela é minha amiga". E me surpreendi até com algumas pessoas, que no início eu falava: não sei". E aí eu até percebi que algumas pessoas era porque era muito parecida comigo e que eu acho que eu estava, tipo, às vezes eu via muito parecida com manhã, enfim. E fui conhecendo um pouco mais de mim, questionando um pouco mais de mim e aprendendo no caminho. Então, aprendi majoritariamente sobre mim, aprendi muito sobre o meu negócio, né, o Se Vai Embora Ponto Viagens, eu criei, eu estava tendo reunião agora há pouco com o Duda, que está trabalhando comigo, que eu não bati a meta que eu queria para esse ano, e que tá tudo bem, porque a empresa se consolidou, a empresa tá viva, apesar de eu surtar quando eu não bato a meta, mas é uma coisa que eu tô também estabilizando o meu emocional e tudo mais. E tenho metas audaciosas aí para os próximos anos, se você quiser comprar essa viagem, chama no grau. E vendo o que é que dá pra melhorar, o que é que, tem que aperfeiçoar, enfim. Mas tô feliz, sabe, eu termino o ano feliz, termino o ano muito grata, e tô com expectativa para o ano que vem, porque eu sei que vai acontecer gente, vai acontecer muita, muita coisa no que vem. Assim, o meu primeiro semestre ele já tá bem intenso, assim, muito, muito, muito mesmo. E, enfim, convidei Dani pra poder lembra de Dani? Ano passado ela deu a previsão aqui do ano de 2025. Muita coisa, a gata acertou. E convidei ela para poder falar um pouco de quais são as expectativas para o ano de 2026. Então, vamos aqui ouvir Dani rapidinho? Vem que vem. Olá, pessoal. Que alegria imensa estar aqui de volta no Aprendi com Manhã para trazer as tendências de 2026, as tendências astrológicas. Eu sou a Dani Costa, jornalista, professora e astróloga. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o ano de 2026, que eu estou aqui chamando de o ano em que o céu muda de tom. Alguns anos passam como capítulos comuns de uma mesma história, não é? Mas 2026 não será assim. O próximo ano ele já chega com um tom muito próprio, quase como se o universo estivesse reorganizando peças importantes para mudar a direção das nossas próximas décadas. E quando olhamos para o céu, percebemos algo raro. Vários planetas lentos mudam de signo praticamente todos ao mesmo tempo. Na astrologia, nós dizemos que quando planetas lentos se movem, a história muda junto com eles. A primeira grande mudança aqui que eu já destaco é de dois planetas que são enormes e que afetam profundamente aqui a nossa vida dentro de uma estrutura macro, que é Saturno e Netuno. Ambos iniciam um novo ciclo em Áries, agora nesse ano de 2026. Urano também fixa sua presença em um novo território, que é o território de Gêmeos, e Júpiter ingressa em Leão, ali em meados também de 2026. Então, esses quatro movimentos, que são os movimentos principais, né, de grandes planetas agora em 2026, eles abrem um grande portal. E quando eu falo portal aqui, não é um portal mágico e nem um portal de mistério, mas é um portal de realidade mesmo, de vermos na vida prática, cotidiana, não é? E numa escala macro, estruturas antigas continuando a ruir, né? E novas formas de viver, trabalhar, criar e pertencer começam a ganhar corpo. Não é o fim do mundo, mas é uma virada de época. E quando eu falo aqui que vamos continuar a ver estruturas antigas a ruir, eu me refiro a um movimento de Plutão e Aquário agora nesse ano de 2025. Em 2025, nós já vimos esse movimento macro, gigantesco, que foi a entrada de Plutão em Aquário, por onde ele segue em todo o ano de 2026 e durante ainda aí alguns longos anos, aprofundando
transformações que nós já estamos começando a sentir há algum tempo, né? Mudanças tecnológicas aceleradas, por exemplo, questionamento de hierarquias, novas formas de organização social e comunitária. Plutão é o planeta das mortes simbólicas, das grandes purificações, né? E ele vem em Aquário atravessando justamente esse arquétipo aquariano que representa o coletivo e o futuro. Quando olhamos aqui para Netuno e Saturno em Áries, juntos ali, não é? Numa conjunção que inaugura uma era de 36 anos, nós estamos falando sobre novos começos estruturais. Observem, Netuno dissolve, Saturno estrutura. E quando os dois se encontram no primeiro signo do zodíaco, o que não faz mais sentido se desmancha e o que precisa nascer ganha contorno. É como se o céu estivesse ali sussurrando. A forma como você tem vivido já não se adequa mais tanto ao que você é hoje, então vamos refazer isso. Deixa para trás e vamos iniciar algo novo. Urano, por sua vez, entra em definitivo em Gêmeos. E nesse movimento, nós vemos revoluções nas formas de comunicar, estudar, ensinar, circular, mover-se no mundo. Então, as áreas como educação, tecnologia, mobilidade, linguagem, passam por inovações profundas, algumas delas completamente inéditas para nós. A inteligência artificial é apenas a ponta desse iceberg, que é enorme. Mas o ano não se desenha apenas por esses trânsitos dos planetas lentos. Temos também movimentos emocionais muito importantes. Júpiter, que até junho de 2026 estará transitando por Câncer, trazendo ali um período de expansão emocional, intimidades, raízes, pertencimento. Quando entra em Leão ali no finalzinho de junho, no dia 30, acende uma outra dimensão, traz outras perspectivas, criatividade, expansão, expressão, coragem para ocupar um espaço de inovação e autenticidade. É um chamado para liderar a própria história, mas só depois de fortalecer a sua base interna. Temos também ainda os eclipses, que são um capítulo à parte aí nesse ano de 2026. Temos os eclipses em Aquário, Virgem, Leão e Peixes. E eles serão 4 durante todo o ano e marcam viradas, encerramentos e começos. Eclipses, eles são portas que se abrem e se fecham, né? Eclipses solares são portas que se abrem de forma muito simples e básica, aqui explicando, né? Só para que as pessoas possam perceber melhor. E eclipses lunares são portas que se fecham. Então, os eclipses, eles ativam temas, né, que já estavam latentes, a depender ali do eixo em que eles atuam, mas que agora se tornam impossíveis de ignorar. E nesse ano de 2026, teremos os eixos ali de Aquário e Leão ativado, assim como também o eixo de Virgem e Peixes. E todos os assuntos que são relativos aí a esse eixo. E ainda temos as retrogradações importantes, né? As 3 retrogradações de Mercúrio acontecem em signos de água e temos uma retrogradação de Vênus em outubro que nos convida a reavaliar valores, relações, parcerias e escolhas financeiras. E como se não bastasse a tudo isso, todo esse acontecimento, não é? Temos como pano de fundo um detalhe essencial. 2026 é o ano regido por Marte. Marte é impulso, é ação, é coragem, é o planeta dos começos e da força vital. Em anos de Marte, tudo que iniciamos tende a ganhar velocidade, para o bem ou para o caos. É o ano que exige iniciativa, movimento consciente, maturidade para lidar com os conflitos que emergem quando a vida pede mudança. É um ano que, portanto, nos impulsiona, que provoca, que desperta, mas também que exige responsabilidade pelas próprias escolhas. Pessoal, o céu de 2026 é intenso, sim, mas não no sentido de medo, tá bem? No sentido de propósito vivo, de caminho
que está aqui se abrindo, de identidade a ser reconstruída de forma mais autêntica e alinhada. É um ano para reorganizar caminhos, para rever relações, estruturar novas bases internas e decidir, com o coração e a consciência, qual vida você quer sustentar daqui para frente. Porque, no fim das contas, a astrologia não te diz o que vai acontecer, ela te mostra os caminhos, os influxos, as sensibilidades do tempo. E é você que faz o movimento. Então, enquanto atravessamos 2026, a pergunta não é o que é que vai acontecer comigo. A pergunta correta é quem eu escolho ser dentro dos acontecimentos. Porque quando o céu muda de tom, a vida responde. E você também. Bom, espero que tenham gostado. Esse foi um apanhado geral aqui, trazendo os principais aspectos de 2026, não é? Tem muito mais coisa. Nós podíamos aqui ficar horas falando e conversando, tá bom? Então, tudo isso que o Céu Movimenta em 2026 toca o coletivo é no seu mapa que essas forças ganham contorno pessoal. Cada trânsito, cada eclipse, cada virada de ano tem um lugar específico para atuar dentro da sua vida na carreira, nas relações, na casa, na saúde emocional, nos seus começos e encerramentos. Se você deseja compreender onde esse novo ciclo te pede coragem, onde te pede estrutura e onde te pede expansão, eu te convido a fazer o seu mapa da Revolução Solar 2026 comigo, na Estação. É um planejamento astrológico profundo, sensível e prático, criado para que você entre o ano de 2026 sabendo não apenas o que o céu anuncia, mas como isso conversa com quem você é, com o que você está vivendo e com a vida que deseja construir e fortalecer. Se sentir o chamado, vem comigo. Vem fazer o seu planejamento astrológico de 2026 aqui na estação. Vai ser um prazer enorme caminhar contigo nesse novo tempo. Obrigada, Dani, maravilhosa. Gente, quem quiser o contato de Dani, ela também tá oferecendo um desconto pra gente, que é aqui do Aprendi com Manhã. Eu fiz o meu mapa astral, fiz minha revolução solar com Dani. E assim, sério, foi muito importante ter feito isso com ela nesse ano, porque me deu um norte, assim, para o que eu precisava. Então ela tá dando 20% de desconto para quem adquirir qualquer um dos mapas vindo do podcast aqui. E para quem comprar qualquer um dos mapas até o dia 23, né, de dezembro. É porque eu ia postar isso aqui antes, vou pedir pra ela estender um pouco. Além dos 20% off, ganha de oferta o Guia Astrológico 2026. Então eu vou pedir para ela que até dia 30, quem comprar até dia 30 de dezembro, vai ganhar também o guia astrológico, que vale muito a pena. Gente, eu já fiz esses aqui todos e super recomendo. O Instagram dela é @starsoul_astrologia. E é uma empresa que eu admiro muito Dani como profissional, então por isso eu convidei ela para falar mais uma vez. E também convidei o professor Ricardo Aragão, que foi meu professor na faculdade, mas que também é pai de santo, um homem de axé, a bênção, para falar também ali na visão do candomblé, a visão ancestral, qual a expectativa para 2026. Oi, Indy. Bom final de ano. Bom, os búzios geralmente não são muito bons em leituras muito extensas. Os búzios tendem a fazer uma leitura mais próxima, mas no caso de 2026, eles apontam que o ano tende a ser um ano de transformações importantes, envolvendo ciclo de curas, direções nos caminhos profissionais, organização do ciclo de 2025 e se preparar para 2026, equilíbrio, ação e movimento. Ou seja, é um ano que envolve muito impacto nas relações e nas escolhas afetivas. É um ano também de mudanças e revelações sobre carreiras profissionais que podem aparecer. Sugere também encerrar o que está pendente antes de entrar no ano novo. Por isso, haverá uma necessidade de agir com coragem, mas com sabedoria, pois 2023 será um ano de oportunidades, mas também de desafios, já que tudo indica que o regente deste ano é o orixá Ogum, senhor das batalhas, dos grandes desafios.
Bom, no amor, tudo indica que vai ser um ano de cura emocional e de grandes escolhas no campo afetivo. Vai ser um ano para abertura de novos relacionamentos ou mudanças profundas em relações já existentes. Também vai ser um ano de direção e clareza sobre o futuro profissional. A ideia é de descobrir onde investir suas forças e, assim como Ogum, agir com estratégia e coragem. É um ano também de preparação espiritual, um período para limpar energias antigas e entrar no novo com foco renovado. Ogum é o Assil Aju, que vai na frente, o senhor das inovações. Também aparece aqui muito conectar-se com seus protetores espirituais e com seus orixás para guiar decisões importantes. Isso é fundamental. Por isso, o ano de 2026 será um ano de transformações, mas não de transformações aleatórias. Um ano que exigirá foco, estratégia e coragem. E é isso, gente. Eu lembro que eu chamei Ricardo, né? Ele é um homem muito corrido e não deu pra poder falar muito. Eu lembro que quando eu estava no terreiro, no axé, eu tinha muito o guia ali, né? Do Pai de Santo, que inclusive aí babado para ano que vem, porque vou no Brasil, então vai vir essa história à tona aí. Vocês sabem também dessa fofoca, né? Tu sabe. Se tu não sabe, vai ouvir. Que eu já briguei com meu pai de santo. Ai, Deus. Então, eu tenho muita coisa para lidar ano que vem. Vi também, né, que é um ano, esse ano de 2025 foi um ano 9, então ano que vem começa um novo ciclo, de forma geral, que vai assim, um ano 1, então é um novo ciclo, é um ano de recomeço. E eu faço 30 anos ano que vem. E eu caso ano que vem. E a gente tem planos aí para o futuro, coisas boas. Ai, eu e meu querido já é um lar, né? Nós dois. Mas de crescer esse lar, não necessariamente ano que vem, tá? Mas, enfim, semeando planos para o futuro, enquanto casal, enquanto família. Semeando planos para minha carreira, para minha vida. Então, eu tô muito grata, feliz. Um pouco frustrada também com as expectativas, as coisas que eu queria alcançar e não alcancei, principalmente esses últimos meses do ano foram muito desafiadores, então não vou ser hipócrita e dizer que foi tudo lindo, porque foram anos em que eu me questionei muito se eu estava no caminho certo. E que eu acredito que eu tô, mas que também não tenho tanta certeza se tô, então estamos aqui vivendo. E por isso, por essas e outras, por ter sido um ano muito desafiador para mim, psicologicamente falando, financeiramente, assim, não no sentido de que, passei aperto financeiro, porque os apertos que eu já passei na minha vida, minha irmã, não passei aperto esse ano, graças a Deus. Mas, deu para segurar as pontas, sabe, fazer tudo o que queria ali com tranquilidade e conforto. Mas que é isso, a gente vai melhorando de vida, a gente quer alcançar coisas maiores, e eu tive que apertar muita coisa na empresa, assim, para as coisas darem certo. Então, para manter a empresa, né. Então teve meses que eu tive que não tirar salário e apertar dali, apertar daqui, e por essas e outras eu, assim, sou grata pela rede de apoio que eu tenho, pelo planejamento que eu tenho e tudo mais, e pela Indiara de anos atrás que tomou algumas decisões e que trouxeram pra Indiara que hoje consegue, né, ter um pouco mais de tranquilidade, que às vezes eu surto sem necessidade, eu sei disso. E que bom que eu tenho, assim, vozes que me acalmam e falam: "Olha gata, calma, deixa de ser louca". Então, por essas e outras, por eu estar também muito cansada, tô muito cansada esses últimos dias, bem cansada mesmo, cansada a ponto de não ter energia, assim, sabe, pra poder fazer as coisas que eu gosto e tudo mais. Então, vou tirar umas semanas off do podcast. Acho que tá todo mundo, né, grandes criadores também estão fazendo isso, apesar de eu ser uma criadora com, um número de seguidores menor, eu tenho uma comunidade muito engajada, mas eu vou tirar umas semanas de descanso. Não sei quando exatamente eu vou voltar. Eu também tô fazendo isso aqui é uma grande novidade, isso aqui eu posso compartilhar. Que eu tô fazendo rebranding, que é quando você muda ali um pouco da identidade visual, e o propósito da marca também, um pouco você ressignifica, né, a marca que você tinha antes. Então, eu aprendi com manhã continua, eu não quero desistir, mas eu acho que eu mudei muito nesses 2 anos, né. A gente tinha áudio de manhã aqui nos episódios e tudo mais, e desde que a vovó estava muito debilitada, doente, eu fui parando de mandar áudio, pedir áudio pra manhã, e também porque eu estava nessa, assim, né, e assim, gente, eu não tô com nenhuma briga ou picuinha com manhã, tá, só pra vocês não ficarem especulando nada.
Mas eu tô um pouco e também não só com manhã, mas com amizades e com familiares, eu tô vendo quem faz também, tô deixando a balança, como é que eu posso falar isso? A balança pesar para os 2 lados da mesma forma, eu tô tentando equilibrar o peso que cada um carrega nas relações. E eu sinto que, de forma geral, eu acabo carregando muito peso nas relações que eu nutro, ficou estranho falar isso, mas que eu venho nutrindo, e não quero levar isso para os novos ciclos que eu venho almejando, sabe, na minha vida de forma geral. Provavelmente volte dia 4 de fevereiro, mas eu ainda não sentei para fazer meu planejamento de 2026, porque eu acho que eu tô com muita coisa na minha cabeça embaralhada, então eu preciso realmente descansar para poder escrever. Também tô esperando a minha agenda de 2026. Mas se me der vontade, bater uma vontadezinha, assim, de gravar, porque eu tô muito cansada emocionalmente, então assim: "Ai, não quero gravar e tal, mas quero dar um oi ali pra galera", tanto é que Dani mandou esse áudio há dias, e eu estava assim: "Nossa, não tô conseguindo gravar". Então hoje eu tô gravando aqui, 21h30 do dia 22 de dezembro, e não sei quando é que você vai escutar isso, mas vou ficar aí, algumas semanas ausente. O Instagram, eu devo ficar algumas semanas ausente, mas lá eu acho que é onde eu vou conseguir me manter mais na ativa. Então acompanha lá, vai ter viagem, vão ter algumas novidades. Logo, logo também eu tô indo para o Brasil, então, tem muita coisa pra acontecer e eu espero voltar logo e voltar um pouco mais estabilizada, sabe. Tem algumas ideias aqui para o podcast, então eu não vou falar todas, vou tentar estruturar, botar minha cabeça no lugar, depois de uns dias de descanso e de recarga de energia, de dormir. Eu tô tão ansiosa esses dias, que é uma coisa que não estava acontecendo, e eu tenho essa mania, né, de dormir e ficar pensando no trabalho, nas coisas que eu tenho que fazer e tal. E isso sempre acontece, mas nos últimos dias tá acontecendo com mais frequência, então eu preciso mesmo desacelerar um pouco pra poder continuar, tá. Então, não é um adeus, é um até logo. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês, cada uma que acompanha o podcast, que apoia o podcast, que admira meu trabalho, que se inspira, que deixa algumas palavras. Eu estava conversando com o Adolfo, que tá fazendo, né, o novo design e tudo mais, enfim, ele parou de editar o podcast, mas continua muito parceiro, assim, dos meus trabalhos e tudo mais. E eu falando pra ele que da identidade que eu quero trazer, né, pro Aprendi com Manhã, e falei dos sentimentos coexistem, que foi uma vez que eu falei isso no episódio, lá em um dos primeiros, e isso permaneceu, né. Muita gente começou a falar essa frase, sentimentos coexistem. Eu tô olhando pra ela aqui agora, que minha amiga Bruna Lima me deu uma plaquinha que ela costurou, com a frase sentimentos coexistem. Então, quero agradecer a todo mundo que escuta, que, deixa as minhas palavras, os meus ensinamentos, aprendizados, as minhas aflições, as minhas questões que eu levanto aqui também, entrar na vida de vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Dani. Obrigada, Bruna Lima, Bruna Freitas, Laís, Quitéria, Fabi, Luiz Fernando, Maiara Costa, Patrícia Akimi, que também é apoiadora. Daniela, Luiz Fernando, Maiara Costa e Patrícia Akimi, muito obrigada. As Brunas, as minhas amigas, tem muita gente que escuta aqui, que é fiel, né, e que eu também estava vendo os comentários para poder mandar pra Adolfa ali, para poder, construir identidade visual e tudo mais, enfim, trabalhando nesse rebranding nos bastidores. E eu lendo alguns comentários, eu ficava assim: "Nossa, que massa, velho, que gratidão". A Ju, enfim, tem muita gente, não dá pra falar o nome de todo mundo, porque eu não vou lembrar, assim, mas eu vejo os comentários de vocês, tento sempre responder, vejo quando vocês compartilham, Thalita, Kate, enfim, eu sou muito grata por cada uma de vocês que já estão aqui. Espero que 2026 a gente consiga chegar ainda mais, e mais, e mais, e mais aprendizes de verdade. E já já a gente volta, troca ideia, me diz o que é que você aprendeu ao longo do seu ano, o que é que você aprendeu aqui no podcast também. Deixa aqui nos comentários, vai me dar um norte também do que é que você espera, o que é que você gostaria de ouvir mais por aqui. Agora mesmo que eu vou pro Brasil, né, o spoilerzinho, eu tô pensando em gravar com cada uma das minhas tias. Era uma coisa que eu tinha ideia na última vez, mas minha avó estava já meio doente e tal, então acabou que eu não tive tempo de fazer isso, estava muito agoniada, mas quero tirar pra fazer isso. Então, me diz o que é que você gosta de ouvir, se vocês querem ouvir mais entrevistas, o que é que vocês gostam de refletir. Eu quero trazer mais vocês ali participando, então deem ideias.
Responda, pode mandar direct, mas responda aqui no Spotify também. E compartilha, gente. Compartilha, dá 5 estrelas se você ainda não deu. Isso contribui muito para o meu trabalho. E é de graça, né? Você, em menos de 1 minuto, você consegue ali dar 5 estrelas, seguir, ativar o sininho, compartilhar para alguém. Enfim, celebrar e partilhar a palavra do Aprendi com Manhã para mais pessoas. Isso me ajuda demais e me dá ânimo e força para continuar. Não foi um ano fácil, apesar de ter sido um ano feliz, de forma geral, não foi um ano fácil, mas vamos, que ano que vem tem muita coisa aí pra gente viver. Obrigada, aprendiz, tudo de bom pra tu, que você seja que nem aquela música, né? Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Que você seja. Vai escutar essa música que é Marisa Monte? Acho que é Marisa Monte. Vai ser feliz, alegre e forte, por onde quer que você vá. E que as coisas que tenham caminhos abertos, abundância, prosperidade, axé, saúde, tudo de bom. Pra mim, pra você e pra nós. Um cheiro e até 2026. Tchau, tchau. Saudade.